Federal. Essa primeira espécie, do artigo 12, inciso 1º da Constituição, essa primeira espécie que é do brasileiro nato, nós chamamos de nacionalidade originária. Nós chamamos de nacionalidade primária. Nós chamamos também de nacionalidade involuntária. Vejam, a primeira espécie de nacionalidade, eu só estou trabalhando nela por enquanto, para você ficar localizado aí ó, no estudo. Essa primeira nacionalidade é a primária, involuntária, originária. A primeira espécie de nacionalidade é do brasileiro nato, artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal. A primeira espécie de nacionalidade nós adquirimos ao nascer. A primeira espécie de nacionalidade, desculpa ser redundante, repetir, mas é repetindo que você não esquece. Primeira espécie de nacionalidade originária, primária, involuntária, se adquire ao nascer, é do brasileiro nato, artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal. Essa nacionalidade do brasileiro nato, no Brasil, ela se baseia em critérios. O critério mais importante, mais adotado no Brasil, para definir o brasileiro nato, é o critério territorial, é o jus solis, é o critério do solo, é o critério territorial. Nasceu no território brasileiro, é brasileiro. Essa é a regra, esse é o jus solis, esse é o critério territorial da nacionalidade do nato, do artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal. Na verdade, o Brasil adota um sistema misto para definir o brasileiro nato. Adota um sistema misto. Em regra é o jus solis, o critério territorial. Só que nós não descartamos o critério sanguíneo. Por isso, o jus sanguinis, o critério sanguíneo. Por isso que o nosso sistema, aqui, adotado no Brasil, para definir a nacionalidade originária, a primária que nós estamos estudando, é um sistema misto. Em regra, o jus solis, mas não descarta algumas hipóteses de jus sanguinis, que é o critério sanguíneo. Meus amiguinhos, as hipóteses de brasileiro nato, previstas no artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal, são hipóteses taxativas. Para ser brasileiro nato no Brasil, tem que se encaixar em uma das hipóteses do artigo 12, inciso 1º. O artigo 12, inciso 1º, ele tem a linha A, B e C. O artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal tem as linhas A, B e C. Para ser brasileiro nato, nacionalidade originária, tem que se encaixar no artigo 12, inciso 1º. E é só ali, porque ali estão as hipóteses, um rol taxativo do brasileiro nato. Ok? Tudo o que eu falei hoje não é o objeto principal desse programa que você está assistindo. O que a gente vai estudar é a naturalização. É a segunda espécie de nacionalidade. E agora eu ingresso na segunda espécie de nacionalidade. É a nacionalidade voluntária. É a nacionalidade secundária. Também conhecida como nacionalidade derivada. É a nacionalidade que se adquire após o nascimento. A segunda espécie de nacionalidade que eu começo a estudar com vocês é a nacionalidade conhecida como secundária, derivada, voluntária, que se adquire após o nascimento. Essa segunda espécie de nacionalidade, pessoal, a derivada, ela está prevista no artigo 12, só que no inciso 2º. O artigo 12, inciso 2º da Constituição Federal, traz as hipóteses de nacionalidade secundária ou derivada. O artigo 12, inciso 2º da Constituição Federal, ele trata do brasileiro naturalizado. Ele trata da
naturalização, prevista no artigo 12, inciso 2º da Constituição Federal. É a naturalização. E aí já entra uma diferença importante. Porque nós temos hipótese de naturalização constitucional, ou seja, prevista na Constituição Federal, e nós temos também hipóteses de naturalização legal, que está fora da Constituição Federal e está na lei. Para ser brasileiro nato, somente o que está no artigo 12, inciso 1º, nacionalidade originária. Agora, para ser brasileiro naturalizado, naturalização, tem as hipóteses constitucionais e as legais. O artigo 12, inciso 2º da Constituição Federal, eu posso concluir que ele não é taxativo. O artigo 12, inciso 1º, é taxativo. O artigo 12, inciso 2º, não é taxativo. Porque nós temos outras hipóteses de naturalização que estão na lei. Ok? Tranquilo? Facinho, né? Pessoal, quem é que quer se naturalizar? Quem é que tem interesse em se naturalizar? Quem tem interesse em se naturalizar são os estrangeiros e os apátridas. Apátrida é aquele que não tem pátria, é aquele que não tem nacionalidade. O cara está largado ao vento. Esse é o apátrida. Esse pode se naturalizar brasileiro. O estrangeiro, que pertence a outro estado, que tem outra nacionalidade, também pode se naturalizar. A naturalização, em regra, não é um direito. Não pode ser considerada um direito subjetivo, pessoal. Porque o Brasil concede naturalização de forma discricionária. É exercício de soberania. Nós não estamos obrigados a aceitar um estrangeiro e naturalizá-lo. Não. A gente vai analisar os critérios. E cabe ao Ministério da Justiça, mediante portaria, conceder a naturalização. Cabe ao Ministério da Justiça, mediante portaria, conceder a naturalização. Concedida a naturalização ao estrangeiro ou apátrida, concedida a naturalização mediante portaria do Ministério da Justiça, será emitido um certificado. E esse certificado, ele é entregue pelo juiz federal ao atual brasileiro naturalizado. Então, o Ministério da Justiça analisa o cumprimento dos requisitos, concede ou não a naturalização de forma discricionária, aí é emitido um certificado, e esse certificado vai ser entregue pelo juiz federal, onde estiver residindo o novo brasileiro, que agora é um brasileiro naturalizado. Os efeitos da naturalização começam a existir a partir do certificado. O estrangeiro ou apátrida, ele é brasileiro naturalizado a partir do certificado. Quando é emitido o certificado, começam os efeitos da naturalização. A naturalização, ela exige um pedido expresso do interessado, pessoal. O estrangeiro ou apátrida que quer se naturalizar, ele tem que fazer um pedido expresso ao Ministério da Justiça. Não existe naturalização ex officio. O Brasil não sai mundo afora, ó, estrangeiro, eu fui com a tua cara, eu quero que tu seja brasileiro naturalizado. Vai lá para o Brasil, vai. A naturalização, que é concedida de forma discricionária, exige um pedido expresso do interessado, do estrangeiro ou do apátrida. Feito esse pedido, o Ministério da Justiça analisa, mediante portaria, concede a naturalização e o certificado de brasileiro naturalizado é entregue pelo juiz federal. Ok? Tranquilo? O pedido de naturalização, ele é concedido de forma individual. Eu sou estrangeiro, quero me naturalizar, faço um pedido expresso para o Ministério da Justiça. Como não é um direito meu, o Ministério da Justiça, de forma discricionária, vai conceder ou não a naturalização.